Voltei! De olho na rodada! 21ª rodada do Brasileirão, comigo. Começando por Bragantino e Fluminense. E finalmente, Bragantino não perdeu. O Bragantino conseguiu a vitória contra o Fluminense num jogo muito louco. Com menos de 5 minutos, John e Eduardo Sacha fizeram os gols do Bragantino. No final do primeiro tempo, Hércules conseguiu diminuir pro Fluminense. E no início do segundo, La Quintana fez o terceiro do Bragantino. Acosta, com seu primeiro gol com a camiseta tricolor, diminuiu pro Fluminense. E, pra fechar o caixão, Davi Gomes fez o último gol do Bragantino. Facilita a vida do Davi, que vai ficar cara a cara com o Fábio Cavadinha! Que viu uma vitória finalmente. Olha, Bragantino gosta de inícios. É um eterno início pro Bragantino. Tava bem no começo do primeiro turno, foi mal. Agora, nesse jogo, foi bem no comecinho do jogo, no comecinho do segundo tempo e também no comecinho do segundo turno. O Bragantino queria que fosse um eterno início. Cruzeiro e Internacional. Antes de falar desse jogo, eu queria falar que eu tava vendo alguns lances do Messi e depois de um golaço, ele disse bem assim: esse gol não saiu por acaso. Me inspiro muito nos lances de Matheus Pereira. Sempre estou vendo seus vídeos. Com certeza ele é uma grande referência para mim. Palavras de Lionel Messi. Simplesmente Matheus Pereira. Depois disso, Caio Jorge fez outro golaço para ampliar o placar para o Cabuloso. E Bruno Tabata diminuiu para o Inter. 2-1 Cruzeiro. E no final da partida, Borré ficou com manha, ficou birrento e deu um carrinho violento, deu um carrinho assassino, deu um carrinho criminoso no Christian. Foi expulso direto, sem dúvida nenhuma. 2-1 Cruzeiro. Grêmio e Ceará. Isso sim que foi um show de gol perdido. Meu Deus do céu. Partida bem marromena. E ali, tivemos lances como esse aqui. Isso resume o que foi a partida. Bahia e Santos. No jogo onde os lucianos estavam inspirados e também tivemos a presença ilustre de Carlo Ancelotti e também o novo técnico do Santos, o Vojvoda, o primeiro gol saiu aos 12 minutos com Luciano Juba, numa pancada de fora da área. E o Ancelotti teve que ouvir, o Juba é seleção. No segundo tempo, Luciano Rodrigues fez o segundo do Bahia, que conseguiu administrar o placar. E o Santos, que não quis fazer feio, quis mostrar o valor do novo técnico, trouxe o que precisava dele e perdeu. No decorrer desse jogo, houve um toque de mão dentro da área, da qual o árbitro não marcou, mas o VAR chamou e depois da revisão, manteve a sua decisão e não marcou o pênalti. Você achou que foi pênalti? Vasco e Corinthians. Nos últimos 10 jogos, o Vasco conseguiu apenas 2 vitórias, uma contra o Santos e outra contra o São Paulo. Coincidentemente, os dois do Morumbi. Eu acho que a torcida do Vasco já deve estar fazendo uma petição ali para que o Vasco mande todos os jogos lá no Morumbi, para ver se consegue sair dessa situação. O jogo foi bem pegado, as duas equipes o jogo foi bem pegado, as duas equipes querendo vencer a partida, mas o Corinthians conseguiu ser mais eficiente e sair com a vitória. Assim como no jogo do Santos, esse jogo também teve um toque de mão, que foi bem parecido. Esse pênalti foi marcado e Vegetti conseguiu fazer o gol. Mas, a questão que fica é, por que um foi marcado e o outro não? A gente se pergunta, qual é o critério? Bom, o Corinthians conseguiu vencer uma partida após 6 jogos e conseguiu se afastar mais ainda da zona de rebaixamento. Fortaleza e Mirassol. Em um jogo bom de assistir, pegado, quem se deu melhor foi o Mirassol, que com um gol bem embaraçoso de Edson Carioca conseguiu vencer. Fortaleza até teve uma oportunidade de empatar o jogo com um pênalti, que Adam Barreiro desperdiçou, porque Walter fez uma grande defesa. Fortaleza agora que foi pro seu 5º jogo sem vitória. Juventude e Botafogo. Em um jogo que pegava fogo, o placar só foi aberto aos 30 minutos com batalha. E ainda no primeiro tempo, Alex Telles empatou pro Botafogo de pênalti. Gol esse que animou o time. E no segundo tempo voltaram com uma postura diferente e foram melhores o segundo tempo inteiro. Vamos destacar o estreante Cris Ramos, que fez 2 gols para o Botafogo, que conseguiu voltar para casa com a vitória. São Paulo e Atlético Mineiro. Em uma partida bem morna, bem mais ou menos, aos 23 minutos, Pablo Maia abriu o placar para o tricolor. Colocou fogo na partida. O Atlético até conseguiu um empate com o Vitor Hugo, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento. Depois disso, Tapia conseguiu ampliar o placar para o São Paulo, que fechou o placar assim, 2-0, e o São Paulo que foi agora para o seu 8º jogo sem saber o que é derrota. Um verdadeiro rolo compressor. Palmeiras e Sport. O Palmeiras, que decidiu entrar com seu novo uniforme com amarelo forte, presença, que faz alusão ao fardamento da nossa seleção. O Mirassol, obviamente, de quem vocês acham que eu tava falando? Enfim,
fez jus ao seu novo manto e conseguiu vencer com propriedade a frágil equipe do Sport. Assistiu de perto o show da dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. Quem estava ali, um com o outro, arco e flecha. Vitor Roque conseguiu dar 2 assistências para o Flaco. No final da partida, para fechar o caixão, Gustavo Gomes faz um golaço em uma boa jogada ensaiada de escanteio. 3-0 Palmeiras, que conseguiu uma boa vitória, encostou no Flamengo na tabela e chegou ao seu 8º jogo sem saber o que é perder. Flamengo e vitória. Abre aspas. Antes de começar, quero pedir desculpas em nome de todo o grupo. Noite horrível, vergonhosa, onde todos nós perdemos. Temos que ter vergonha na cara. Perdemos feio. Falei muito de vergonha e indignação. A pior derrota da minha vida. É meu 9º ano como técnico. Vergonhoso, não acho muitas palavras. O que me deixa chateado é que muitas situações a gente já sabia que o Flamengo fazia muito bem. E trabalhamos, mas não conseguimos reproduzir bem. Essas foram as palavras de Fábio Carille, o ex-técnico do Vitória, minutos antes de ser demitido. E isso foi o jogo. Foi 8-0, para quem não viu ainda. 8-0, foi um verdadeiro vexame. Foi a vergonha. Foi a maior derrota da história do Vitória em partidas oficiais. Antes era de um 7-2 contra o Atlético Paranaense em 2001. Além disso, essa foi a maior derrota da história dos pontos corridos. Cara, não precisava, Flamengo. Vocês já eram líder, cara. Deixava o Vitória, coitado. Era só fazer 1-0 e já era, acabou. Mas não, fazer o quê? Ganhou 3 pontos pro Flamengo e aconteceu isso aí. Técnico demitido, criança chorando, isso. E assim ficou a tabela após a 21ª rodada do Brasileiro. Qual a posição do seu time? Não esquece de seguir o Quinta Divisão em todas as redes sociais. Beijo!